E o circo continua, o circo das prisões continua. Qualquer pessoa suspeita de cometer alguma irregularidade, corrupção, ou crime que esteja de alguma maneira ligado ao presidente Bolsonaro, vai estar correndo o risco de ser presa arbitrariamente, ilegalmente. Agora, os criminosos, eles cometem e praticam o crime o tempo todo e são soltos, e eles fazem tudo isso debaixo das barbas da justiça, do judiciário brasileiro. Fazem isto com o aval do judiciário brasileiro. Pode cometer crime à vontade, e isso pelo menos é o que a gente vê acontecer no Brasil. O judiciário brasileiro está aí para soltar os criminosos, soltar todos os criminosos. Basta ter uma coisa: ser contra o presidente Bolsonaro. Qualquer criminoso que se manifestar ser contrário ao presidente Bolsonaro, pode ter certeza que o judiciário vai lá já para defender e para soltar. Por outro lado, qualquer pessoa que basta ser suspeita de cometer alguma irregularidade, criminalidade ou corrupção e apoiar o presidente Bolsonaro, está correndo sério risco de ser preso. Vou falar sobre isso neste vídeo. O circo das prisões ilegais continuam. Prenderam ontem o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Gente, tá demais, tá demais. Pois é, o Brasil ontem foi surpreendido, assim, digamos, com a notícia da prisão do ex-ministro da Educação, o Milton Ribeiro, né? A medida é resultado de um mandado de prisão, né, do mandado de prisão preventiva por suposto crime de corrupção. A defesa de Milton, né, do ex-ministro, afirma que a prisão é ilegal. Será mais uma forma de boicotar o governo presidente Bolsonaro. Eu tenho muita convicção disto. Eles estão querendo ligar o presidente Bolsonaro a qualquer coisa, a qualquer irregularidade, a qualquer, mesmo que seja só suspeita, eles potencializam, fomentam de tal maneira, e agora estão aí prendendo para que de alguma forma afete o presidente Bolsonaro. Infelizmente é isso que está acontecendo, e o presidente Bolsonaro se manifestou, ele se manifestou sobre essa prisão do seu ex-ministro, e o presidente disse o seguinte: nós afastamos ele, ou seja, o presidente Bolsonaro afastou o ministro da Educação do cargo, e ele disse, se tem prisão é Polícia Federal, e é sinal de que a Polícia Federal está agindo, palavras do presidente. E continuou, ele disse que o próprio ministro é que responde pelos atos dele, e disse: eu peço a Deus que ele não tenha cometido crime, que não tenha problema nenhum. Mas se houver algum problema, a Polícia Federal está aí agindo, está aí investigando, e é sinal de que eu não interfiro na Polícia Federal. Eu não interfiro. Eu tenho 23 ministros, disse o presidente. Tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil cargos em comissão. Se alguém faz algo errado, vai botar a culpa em mim? 20 mil pessoas? Logicamente, a minha responsabilidade é afastar e colaborar com a investigação. É isso aí, o presidente Bolsonaro falou exatamente aquilo que tem que ser. Tem suspeita de corrupção, alguém foi acusado, então afasta do cargo e aí vai responder, vai provar, tentar provar a sua inocência, e é isto que o ex-ministro da Educação tem que fazer, tentar provar a sua inocência. Prenderam ele para produzir narrativa de corrupção, ligando ao presidente Bolsonaro, e também para produzir narrativa de que crente é corrupto. Então, para colocar lado a lado os crentes, colocar no mesmo pé de igualdade dos corruptos, do PT,
e desses partidos da esquerda que estão superlotados de corrupção, de corruptos. Não querem igualar os crentes. Agora, se querem, ao tentarem igualar os crentes aos corruptos, uma coisa necessário ficar bem claro. O crente verdadeiro não comete crime. O crente temente a Deus não comete crime, não comete irregularidade, não comete corrupção. Até que se prove ao contrário, eu acredito no Milton Ribeiro, até que se prove ao contrário, e ele vai ter que provar a inocência dele. Mas se cometeu criminalidade, vai ter que pagar sim, tem que pagar como qualquer outro. Seja criminoso de esquerda, seja criminoso de direita, seja crente ou não crente, cometeu crime, tem que pagar pelos seus atos. Esta é a regra, esta é a lei. A lei é que todos paguem pelos seus crimes. Os cristãos, por outro lado, têm que ter muito cuidado, vocês que são cristãos e foram colocados na administração pública, sejam limpos, retos, sejam sal e luz. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, é suspeito. Ele foi pego aí com suspeito de ter praticado corrupção na administração pública. Só que a prisão dele é ilegal e inconstitucional. É uma coisa que também tem que ser combatida. Ele tem que ser preso, sim, de uma vez que o processo corra, ele tem que pagar. Ficou comprovado. Agora, essa prisão preventiva é para afetar o presidente Bolsonaro, porque tem corruptos comprovadamente, gente que corrompeu e foi corrompida, está solto, mas é porque eles são oposição do presidente Bolsonaro. Qualquer criminoso que se manifeste contra o presidente Bolsonaro pode ganhar liberdade. Tem muito crente dizendo, tá vendo, lugar de crente não é na política. É um outro erro dos crentes que pensam assim. Lugar de crente não é na política, muita gente falando isso. Está errado, muito errado, porque o lugar de crente verdadeiro, honesto, justo, reto, é na política que precisa dos crentes verdadeiros. E se mesmo os crentes sejam sendo honestos e verdadeiros na administração pública e na vida pessoal particular, e forem acusados, porque a esquerda vai acusar inocente de ter cometido corrupção e vai inocentar os verdadeiramente corruptos, a esquerda vai fazer isso, e ao acontecer dos cristãos que estão na política serem acusados, vão ter que se defender, E os crentes precisam compreender que isso faz parte do jogo, está fazendo parte do jogo. Os esquerdas, eles vão procurar criminalizar e condenar qualquer pessoa, desde que seja conservador, desde que seja apoiador do presidente Bolsonaro. Então tem que ter muita paciência antes de condenar, porque para condenar a esquerda já está aí para condenar. Agora, por outro lado, os que estão sendo acusados, como é o caso do Milton Ribeiro e o pastor lá, outro pastor que não me lembro o nome dele agora, eles vão ter que se defender perante a justiça. E se comprovado, vão ter que pagar. Se o ministro Milton Ribeiro é culpado, que pague. E se é honesto, que prove. Agora, a prisão com certeza foi ilegal, foi... Só tem uma coisa que eu acho que é errado. Que o pastor não pode entrar na política. O pastor não pode entrar na política para continuar sendo pastor. Ele pode entrar na política, mas tem que deixar o cargo de pastor, tem que deixar a batina, né? Tem que deixar a farda de pastor, tem que deixar o púlpito, tem que entregar a igreja. Ele pode sim, se ele quiser entrar na política, vai entrar na política. Se acha que a sua vocação é entrar na política, você que é pastor, vai para a política. Porque sendo pastor você estará na vocação errada. Agora, assim como aqueles pastores, aquelas pessoas que estão na política e acham que a sua vocação é ser pastor, não deixa a política e vai ser pastor. Então, o que não pode, o que com certeza a Bíblia não vai dar o aval, com certeza a Bíblia não aprova, é o pastor que vai para a política, entra na política, concorre, ganha, vai para a administração pública,
para a gestão pública e continua sendo pastor. Aí isso a Bíblia não aprova. Na Bíblia a gente não encontra esse tipo de postura, de comportamento. Ou uma coisa ou outra. Agora, que a esquerda, olha, está com uma sede violenta de atingir o presidente Bolsonaro e os evangélicos, eles estão e vão se utilizar de toda e qualquer oportunidade. E se não tiver oportunidade, eles vão fabricar, eles vão inventar. Se não tiver oportunidade de afetar, de sabotar o presidente Bolsonaro e afetar os conservadores, eles vão criar. Então deixo aqui este vídeo para que a gente possa pensar mais sobre isso e não sair por aí condenando e dizendo, crente não pode entrar na política, pastor não pode ser político. Pode sim. Se sua vocação não é ser pastor, vai para a política. Se a sua vocação é na política, e você está sendo pastor, você está na vocação errada. Mas, por outro lado, se a sua vocação é para o pastorado, fica só no pastorado. O apóstolo Paulo nos ensina de uma maneira linda, maravilhosa, ele disse, aquele que deseja o pastorado está desejando uma obra grandiosa, magnífica, fantástica, maravilhosa, boa obra deseja aquele que deseja o pastorado, que deseja a liderança pastoral, a liderança da igreja, ser pastor, cuidar de ovelhas, cuidar de gente, né? Então, fica como pastor, né? Deixo aqui esta palavra de reflexão, que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe você, e a gente se encontra no próximo vídeo. A propósito, antes de fechar aqui, você achou este vídeo interessante? Então ajuda aqui o canal, ajuda o canal, compartilha aí, manda esse vídeo para as pessoas, e elas também possam ter a oportunidade de ouvir estas palavras de reflexão sobre a prisão que eu considero arbitrária e ilegal do ex-secretário de Educação, o Milton Ribeiro. Valeu, a gente se encontra no próximo vídeo.